Opa, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver nesse vídeo, né, sobre o define, hashtag define, né? Esse valor aqui, esse hashtag define, como a gente está vendo aqui escrito, ele permite dar um nome a um valor constante, tá? Normalmente o define ele é utilizado para a gente dar nomes para os nossos pins, né? Não sei se vocês lembram do código com botão e com LED, que a gente utilizou o pino, né? Então, o pino 10 era para o LED, o pino 7 era para o botão. Quando a gente está utilizando poucos pinos, é fácil a gente saber, né? Então, a gente fala, então a gente sabe que o pino 10 era para o LED, o pino 7 para o botão. Quem está assistindo em sequência aí os vídeos, já lembra aí de cabeça, provavelmente, que o pino 7 era o botão e o pino 10 era LED. Né? Mas vamos supor que a gente tem várias funções, vários pinos sendo utilizados. A gente tem, por exemplo, 5 pinos de LED e 5 pinos de botão. Como que eu sei, por exemplo, qual pino é qual, né? Sem ficar olhando toda hora, né? Às vezes, lembrar o número desses pinos é muito difícil. E aí a gente utiliza o define. A gente dá um nome para esse valor constante, a gente dá um nome, basicamente, para o nosso pino, tá? Então, tem um exemplo aqui, né, que eu peguei lá do site do Arduino, lá do exemplo do Arduino. Então, define pino LED 3. Então, o que vai acontecer? Quando a gente compilar o nosso código, né, a gente escrever, a gente quiser gravar no Arduino, vai ser compilado o nosso código. O compilador vai substituir qualquer menção a pino LED, então, no nosso código. Tudo que será escrito pino LED, ele vai entender como sendo 3. Então, nesse caso aqui, o pino do LED, o pino que ligava e desligava o LED, no nosso caso é 10, né? Nesse caso aqui era 3. Então, ele ligava e desligava o LED pelo pino 3. E aí, ao invés de ele escrever 3, ele sempre vai escrever pino LED. Vamos entender como funciona lá no nosso Tinkercad novamente, tá? Então, estamos aqui com o nosso Tinkercad. Exemplo aí, que a gente está trabalhando, né? Exemplo simples aí, de botão e LED. Mas vamos entender esse cara aqui para a gente fazer a configuração com o define, né? No nosso caso aqui, lembrando aqui, para quem faz um tempo que não que viu outro vídeo, a gente declarou uma variável bool, uma variável do tipo booleano chamada estado. Isso aqui é uma variável global, não está dentro de nenhuma função, ou seja, se eu usar ela tanto em setup quanto em loop, ela vai funcionar. No meu caso, eu vou utilizar em loop, ok? Essa variável global aí, declarei ela como estado. Não fiz nenhum comentário aqui, pessoal, porque o código é muito simples. O comentário acaba mais prejudicando do que ajudando aqui, né? Eu tinha feito comentário na aula de comentários, né? No vídeo de comentários, mas eu tirei os comentários porque é mais fácil não fazer o comentário nesse caso, tá? Lembrando aqui que o nosso botão, ele tá, o nosso resistor, ele tá como pull down. Então, quando eu aperto o botão, vem o nível lógico alto para o pino 7. É dessa maneira que eu prefiro trabalhar, tá? Eu acho que é mais fácil o entendimento. Então, configurei o pino 10 como saída e o pino 7 como entrada. Recebi o estado lendo o pino 7, né? Se o botão está ligado ou desligado, então apertado ou não, né? E escrevi lá no pino 10, que é o pino que está conectado ao LED, o resistor e LED, o estado, ou seja, se estiver apertado aqui, vai estar nível lógico alto no pino 7, e aí eu vou conseguir ligar o LED, né? Eu vou inicializar aqui na simulação. Então não está apertado, então o LED está desligado. Se eu apertar, o LED liga. Se eu soltar, o LED desliga. Se eu apertar, o LED liga. Beleza? Então, o código é relativamente simples. Mas vamos supor que eu não quero, né? Falar 10 e 7, pinos 10 e 7. Eu não quero ficar olhando toda hora aqui, ó. Qual que é o pino do LED? É o pino 10, então eu vou colocar aqui, vou configurar o pino 10. Eu vou escrever no pino 10. Então tem que ficar olhando toda hora. Qual que é o pino do botão? É o pino 7. Às vezes eu esqueço isso, né? Então, para não precisar ficar olhando, e aqui é um exemplo simples, né? Talvez aqui a gente lembre de cabeça, mas se tiver vários elementos aqui, se a gente tiver um controlador com mais portas, né? Então talvez fique um pouquinho mais complicado. Então, para a gente não precisar ficar olhando toda hora, para a gente não precisar ficar lembrando, a gente pode utilizar o define. Então, hashtag define LED. Vou colocar aqui, ó, LED verde, tá? LED verde, ou verde só, vamos lá, verde. A gente sabe que é o LED. E aí eu dou um espaço e vou colocar 10. E aí eu vou colocar define botão, espaço 7. Quando a gente está utilizando o define, a gente não coloca ponto e vírgula no final. Beleza, pessoal? Para declarar uma variável, ou para
escrever cada linha do nosso código aqui, a gente coloca ponto e vírgula. Do define, a gente não coloca ponto e vírgula no final. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado com relação a isso, tá? Por que eu fiz isso, pessoal? Porque aqui eu fiz o pinmode 10 output, mas agora não. Agora eu vou escrever pinmode verde output, pinmode botão input, digital read. Então, digital write, verde está. Nossa, o que aconteceu aqui? Você mudou tudo, não vai funcionar o código? Não, pessoal, é o mesmo código, é a mesma coisa. Vai funcionar do mesmo jeito, tá? Olha só. Apertei o botão, acendeu o LED, soltei o botão, apagou o LED. Apertei o botão, acendeu o LED, soltei o botão, apagou o LED. Então, como que funciona isso aqui? O que eu estou falando? Estou falando que toda hora que o compilador, né, o nosso código, que vai ler o nosso código, vai verificar o funcionamento do nosso código, vai gravar na linguagem do microcontrolador esse código no microcontrolador, toda vez que ele vê no código verde, ele vai entender que é 10. Toda vez que ele vê no código botão, ele vai entender que é 7. Então, aqui, quando eu estou falando pinmode verde output, eu estou falando pinmode 10 output. Pinmode botão input, pinmode 7 input. Mesma coisa aqui embaixo. Estado digital read botão, ele está entendendo digital read e no 7. Digital write verde estado, ele está entendendo digital write 10 e no 10 e o estado que a gente recebeu anteriormente. Tá? Então, basicamente, é uma forma de a gente escrever melhor. Ah, professor, mas eu não quero isso. Talvez fique mais complicado fazer isso do que mais simples. Mas vamos pegar ali um exemplo que pode ficar mais complicado. Vou colocar o LED vermelho com o seu resistor. Vou colocar um outro LED aqui, que eu vou trocar a cor dele para azul com o seu resistor. Vou colocar um outro LED aqui. E esse LED vai ser um LED branco com o seu resistor. Vou trocar o valor de resistência, quanto eu tinha colocado aqui, 560. Então, vamos colocar aqui 560 em cada um deles. 560. Vamos. Vou ser 560K, senão vai ligar. 560. Cada um deles. E aí, pessoal, o que eu vou fazer? Vou ligar o meu GND em cada elemento aqui do meu LED. Então, meu GND vai ser aqui, meu GND vai ser ligado aqui, meu GND vai ser ligado aqui. E eu vou ligar em cada um desses caras um pino. Então, o branco vai ser ligado no 13. O azul aqui, opa, o branco. Pego o azul aqui, e ele vai ser ligado no 12. Pego o vermelho, ele vai ser ligado no 11. E o verde já está ligado no 10. Complica um pouquinho, né? Já complica um pouco. Agora eu tenho que lembrar que o 13 está ligado nesse branco. Para eu ligar o branco é o pino 13. Para eu ligar o azul é o pino 12. Para eu ligar o vermelho é o pino 11. Até eu já me enrolei. Para ligar o pino 10, para ligar o LED 10 é o pino 10. LED verde é o pino 10, né? O botão aqui vamos deixar só um. Mas eu posso colocar meus botões aqui também. Quero o estado de um, estado de outro. Vou fazer, né? Temos tempo aqui, né? Aqui não temos que nos preocupar com o tempo. Vamos ver se eu consigo facilitar aqui a nossa ligação consigo. Então, vamos ligar aqui 4 também, né? E aí eu vou ligar esses caras, esses botões todos aqui. E aí, um é 7, o outro vai ser, vou colocar todo amarelo, né? Para a gente ser mais rápido aqui, o outro vai para o 6, o outro vai para o 5 e o outro vai para o 4. Beleza, pessoal, mas e agora? Como que eu sei o que cada botão vai fazer, o que cada LED vai fazer, o número dos pinos? Eu vou utilizar o define, vai facilitar bastante. Então, por exemplo, eu quero que esse LED aqui que está ligado, esse botão que está ligado no 7, ligue o LED branco. O botão que está ligado no 6, ligue o LED azul. O que está ligado no 5, ligue o LED vermelho. O que está ligado no 4, ligue o LED verde. Mas ao invés de eu ficar colocando
1, 2, 3, os números dos pinos aí, né? Eu vou colocar a função dele, que ele funciona, como ele funciona, né? Então, vamos lá. Hashtag, sem espaço, né? Define. Azul. Então, o nosso azul, ele é 12. Vamos colocar 12. Hashtag, define. Branco, nosso branco a gente sabe que é o 3. Ou seja, nosso LED branco está conectado no pino 13. Hashtag define. Vermelho, conectado no pino 11. Então, o vermelho aqui, ó, LED vermelho está conectado no pino 11. Aqui eu vou colocar o botão do pino 7 é o botão do branco, botão branco. E assim sucessivamente. Vou copiar e colar aqui porque facilita melhor. Botão branco, botão azul. Idealmente a gente poderia até colocar em ordem, né, para facilitar aqui, mas vermelho, pino 5 e o botão amarelo, botão verde, perdão, é o pino 4. Então vamos lá, Pin Mode, vamos fazer a configuração dos nossos LEDs. Então todos os nossos LEDs são output. Pin Mode, o verde já foi, azul, branco, e vermelho. Todos são output. E os outros são os nossos botões. Botão, underline, branco, input. Poderia ter feito com menos, né? Demorar menos, mas ok. Botão, underline, azul. Botão, underline, vermelho. Input, botão, underline, verde. E agora eu quero fazer com que quando eu aperto o botão, esse LED que eu apertei o botão referente a esse LED que eu aperto o botão ligue. Para facilitar a minha vida, né, eu vou deletar essa variável estado, eu não vou utilizar essa variável booleana estado, eu vou utilizar aqui dentro do digital write, como a gente viu no vídeo passado, no vídeo de entradas digitais, né? Aqui, daí eu preciso de uma linha de código só. Botão verde, botão underline verde. E aí eu vou utilizar o do 4. Botão underline vermelho. LED vermelho. Botão LED azul. Botão underline azul. E o nosso LED branco. Botão underline branco. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Quando eu escrever verde, ele entende que é pino 10, azul, pino 12, branco, pino 13, vermelho, pino 11, botão branco, ele vai entender que é pino 7, botão azul, pino 6, botão vermelho, pino 5 e botão verde, pino 4. Configurei aqui, então, quando eu falo Pmode verde output, eu estou falando Pmode, o que é verde? 10. Então, Pmode, pino 10 é output. Pmode azul, o que é azul? 12, output. Branco, 13, vermelho, 11. Mesma coisa com os botões. Pmode, botão branco, é o pino 7. Então, Pmode, botão branco, ele entende que é Pmode 7, input. Pmode, botão azul, 6, input. O Pmode, botão vermelho, entende que é o valor 5, input. Verde, 4. E aqui é o digital write, né? Digital write do pino verde, que é o pino 10, do pino vermelho, pino 11, do pino azul, que é o pino 12, e do pino branco, que é o pino 13. E aqui eu estou fazendo a leitura do botão para o LED vermelho, para o LED verde, para o LED verde, para o LED vermelho, para o LED azul e para o LED branco. Pausem aqui, essa parte aqui da... Deixa eu ver se eu consigo até aumentar aqui, porque tem uma parte faltando, né? Pausem aqui o vídeo, caso necessário, para vocês entenderem isso aqui. Não vou fazer comentário, senão a gente demora mais aqui. Mas, idealmente, aqui, como já tem um código um pouquinho mais complexo, seria interessante fazer comentário. Vamos ver se tem algum erro aqui no nosso código. Rodou, não tem nenhum problema. Então, se eu apertar aqui, a princípio, não tem nenhum problema. Se eu apertar esse botão aqui, esse botão, ele é o botão que está conectado lá no pino 7. Botão do pino 7, branco. Branco, então liga o LED branco. Vamos ver? Apertei, olha lá.
ligou o LED branco. O LED branco é meio ruimzinho de ver, mas ligou o LED branco. Agora vamos apertar esse terceiro aqui. O terceiro, ele é o botão ligado lá no pino 5. Pino 5, LED vermelho. Então se eu apertar aqui, acende o LED vermelho. Olha só, apertei, acendeu. Soltei, apagou. LED verde, LED vermelho, LED azul, LED branco. Tá? Então, o define aqui, pessoal, é para a gente colocar a função do pino. Ao invés de ficar lembrando toda hora, eu ter que ver aqui, ó. Ver aqui, olha, isso aqui é o LED branco está ligado no pino 13, o LED azul no pino 12. Ao invés de ficar olhando toda hora na minha ligação, eu já coloco a função aqui. Colocando a função aqui, normalmente a gente coloca um comentário para identificar isso, né? Colocando a função aqui, então a gente coloca um comentário aqui, né? Vou colocar o comentário do primeiro. Tem que parar a simulação, né? Senão a gente não consegue fazer comentário. LED verde. Um comentário LED verde. Comentário LED azul. Eu estou fazendo comentários aqui para identificar que o verde se refere a LED verde, o azul se refere a LED azul. Tá? Então aqui, como é comentário, não vai interferir em nada, né? Então está funcionando normalmente aqui o meu código. Beleza? Então o define ele serve para isso, para colocar função no nome do pino, né? Colocar um nome para o pino, não ficar com os números, que às vezes eu posso esquecer o número, tá? Lembrando, quando eu faço define, eu não coloco ponto e vírgula. Quando eu vou declarar a variável, eu coloco ponto e vírgula. Outros lugares, né? Aproveitando onde a gente não coloca ponto e vírgula. Início da função, início, quando a gente declara a função, né? O void, setup, abre, fecha parênteses, por exemplo, a gente está declarando uma função. Então, não coloca ponto e vírgula aqui e nem abrindo as chaves que fala o conteúdo da função, nem no fechando as chaves. Mesma coisa no setup. Tá? Pinmode, no final, quando eu configuro, fecha com ponto e vírgula. Digital write, mesma coisa. Tá? Tudo que é código, basicamente, né, que não é função e define ali, ou alguma função especial que a gente vai ver nos próximos vídeos, tudo que não for essas exceções, a gente vai sempre fechar com ponto e vírgula, senão vai dar problema. Vamos tirar um ponto e vírgula, por exemplo. Vou tirar esse ponto e vírgula aqui, ó, pinmode verde output. Ele vai dar um probleminha, ó lá. Na linha posterior, como a gente viu nos vídeos anteriores, ó, esperado ponto e vírgula antes de pinmode. Então, antes desse pinmode aqui, esperado um ponto e vírgula. Tá? Observe, né, que sem o ponto e vírgula aqui no define, ele não acusou nenhum erro, porque o define normalmente a gente não coloca ponto e vírgula. Vou colocar um ponto e vírgula, por exemplo, no 6 aqui, tá? Vamos ver o que vai acusar aqui. Olha, deu erro. Deu um erro aqui, ó. Antes do ponto e vírgula esperado, um fecha parênteses, tá? Então, ele não entendeu aqui dentro do setup esse botão azul, que é justamente onde a gente colocou o ponto e vírgula. E aí ele está falando aqui de mais algumas questões, basicamente falando que esse define tem um ponto e vírgula e não precisava ter, não era para ter, tá? Então tem que tomar cuidado também com o ponto e vírgula. Agora está rodando normal, porque eu apaguei o ponto e vírgula, rodando normal no meu código. Então o define ele é muito útil quando eu preciso aí dar um nome para o meu pino, para não utilizar o número do pino, eu dou um nome para ele. Beleza, pessoal? Então aí nos próximos vídeos a gente vai ver aí as funções que a gente tem ali, nossas condições, nossas funções condicionais, beleza? Então até o próximo vídeo.